Bom dia, bem-vindo de volta. São 9h19 minutos. Estamos a caminhar aos poucos, mas ainda temos tempo para conversar, tempo para partilhar consigo algo de bom. E o que temos de bom agora é, sobretudo para estudantes de direito, para juristas, todos aqueles que gostam de matéria jurídica, é a obra do estimado Domingos Francisco João, Direito Imobiliário Angolano, Real Estate, Regulação, Enquadramentos e Procedimentos. É uma obra que estará já disponível amanhã. Não é isso, estimado? Bom dia. Isso, muito bom dia. E agradecer a oportunidade de estar aqui na vossa estação para falarmos um pouco desta obra, mas que é também um resultado de um conjunto de obras que tenho estado a publicar na área do direito. Esta obra direciona-se não só para juristas, mas principalmente para operadores imobiliários, magistrados e os agentes de administração do Estado que têm que lidar todos os dias com a tramitação dos processos de regularização jurídica dos imóveis. Então, é uma oportunidade que oferecemos um curso mais especializado, de uma matéria também especializada como é o direito imobiliário em Angola. Então, este livro vem contribuir grandemente para aqueles que querem especializar-se. Grandemente para os que querem especializar-se, grandemente porque pretendem ver melhor executadas as políticas, as normas, os procedimentos, em verdade já legalizados ou estruturados no nosso ordenamento jurídico, mas que os constrangimentos são muito mais do que as soluções. Exato. O livro traz as soluções, procura ultrapassar e minimizar os constrangimentos que temos encontrados na prática imobiliária entre nós. Questões ligadas aos condomínios, ligadas portanto, ao processo de regularização, aqui chamam legalização. Legalização de terrenos, mas erradamente, porque a verdade é que o termo é mesmo regularização jurídica. Ok. Procedimento de regularização, o financiamento imobiliário, o sistema de registro imobiliário, o registro predial, entre outros aspectos, os contratos imobiliários, os modos de tramitação dos procedimentos em virtude dos contratos, em virtude do licenciamento, e nós até fazemos uma provocação mais, terminamos por fazer um estudo propedêutico sobre o direito imobiliário de polícia. O modo como é a intervenção das nossas polícias nos conflitos e nos aspectos ligados à gestão de terrenos nos obrigaram também a fazer um estudo a propósito da intervenção da polícia nos aspectos ligados ao direito imobiliário. Este também consta da obra. Consta da obra. É um curso que está desenvolvido em 780 páginas, visa, acima de tudo, servir de modo mais técnico, mais sério, também mais organizado, estruturado, aqueles que, de facto, trabalham diretamente com os assuntos imobiliários. Há questões que podem ser-nos colocadas mais à volta disso, questões de conflitos de terrenos. Falou, sobretudo, aqui dos constrangimentos, conflitos de terrenos, no setor imobiliário em si. Quais são os casos mais frequentes que aqui podem ser solucionados? Nós temos, primeiro, a questão essencial que se coloca na nossa prática tem exatamente a ver com a questão que tem a ver com a regularização jurídica dos imóveis. É muito burocrática, permitam-me. Ela é muito lenta em algumas situações. Há respostas dos Estados que são dadas para esse tipo de solução, mas devo dizer que estas respostas encontram mais velocidade ou mais execução prática em algumas regiões de Angola e não noutras. Okay. Nós temos problemas ligados à falta de padronização. Não vou falar uniformização, padronização nos procedimentos. Há procedimentos de regularização jurídica ou tratamento do imobiliário que ocorrem em Luanda, mas não são os mesmos que ocorrem, por exemplo, em Cabinda, nem são os mesmos que ocorrem no Cubango. Portanto, essa obra é o resultado da investigação feita na prática e visa também trazer, um dos desafios, trazer uniformização nos procedimentos. Fazer com que quem de facto se dedica, quem de facto se empenha no tratamento da questão imobiliária consiga encontrar o mesmo procedimento em todo o país. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem exatamente o facto de, do ponto de vista académico, responder a uma necessidade do mercado imobiliário. O nosso mercado imobiliário ele ainda é bastante confuso do ponto de vista de regulamentação, porque nós encontramos, na nossa perspectiva, uma entidade que devia ter finalidade de regulação do mercado,
que é o Instituto Nacional de Habitação, porque também há necessidade da aprovação de algumas normas ligadas, por exemplo, ao processo da avaliação imobiliária, ligada, por exemplo, ao processo da intermediação ou angariação imobiliária, se preferirmos, e também ligado a outras matérias mais que não são estudadas nesse manual, mas que têm a ver com compliance imobiliário, que requerem algum esforço de regulação, tudo porque é o setor imobiliário onde de facto acontecem os grandes crimes ligados a branqueamento de capitais e corrupção. Portanto, há aqui propostas e desafios muito bem lançados nesse manual e que certamente a seguir a ele e um estudo mais alargado iremos dar uma ajuda no nosso estudo. E dizer também, para dizer, é a primeira vez que se faz uma abordagem desta matéria entre nós, de modo separado, de modo autônomo. Por isso é que nós podemos nos colocar aqui na posição de pioneiros no estudo da matéria de direito imobiliário de modo separado, porque o direito imobiliário até aqui é ainda estudado de modo disperso. Nós trazemos-lo de modo separado, especializado, para ajudar. Portanto, são muitos desafios que podemos retirar desta obra e o passo também de inovação e de novidade de estudo de uma área nova do direito entre nós. E de certeza que no futuro teremos mais e mais e mais. Bem, nós temos dedicado muito esforço à investigação científica, essa é a nossa quarta obra, nós já vamos na quarta obra e, portanto, haverá mais obras. Eu sou especialista em direito imobiliário, em direito da economia, portanto, trabalho muito com matérias ligadas ao direito à economia e, portanto, é muita coisa que vem mais ali à frente. O conhecimento deve ser partilhado. Temos ali o panfleto, diria eu, das obras que já existem, e esta a recente também, um direito imobiliário angolano do nosso estimado convidado aqui presente, Domingos Francisco João. Temos outras obras também, ali podem-se ver, lições de direito econômico de Angola, enfim. E das Trevas à Luz. É verdade, Lições de Direito Econômico é um manual de utilização dos estudantes de Direito e de Economia. Há uma disciplina nos cursos de Direito e Economia que se chama Direito Econômico. Nós temos, como também, depois de um esforço passado, o último esforço da elaboração e publicação do manual completo de Direito Econômico angolano ocorreu em 1992. É a segunda vez que aparece no nosso mosaico de investigação científica e também de docência um manual completo, desenvolvido, adequado aos modos de ensino, à nossa realidade. Portanto, temos o Lições de Direito Econômico de Angola, disponível também, já tem estado a ser usado. Esse livro foi lançado em 2018. Está nas livrarias? Está nas livrarias, sim, foi lançado em 2018. O outro livro é Das Trevas à Luz, um livro de automotivação, de autoajuda. Bem, parece estranho um jurista escrever fora da sua sala, mas fiz uma tentativa de tentar escrever fora da minha sala, porque como as leituras são muito diversificadas, esse livro tem como função apresentar a minha experiência pessoal da vida. A vida, na minha perspectiva, como eu a vivo, como eu a ultrapasso, vou ultrapassando as barreiras, vou ultrapassando as dificuldades, as soluções que vou encontrando. Portanto, trouxe uma espécie de partilha pessoal da minha vida, que pode certamente servir também para os outros. Muitas pessoas. Para muitas pessoas. Dali o tema das trevas à luz. À luz. Maravilha. É interessante esse livro. É muito interessante, só pelo título, é bastante chamativo e nós também somos convidados a adquiri-lo para poder então conhecer não só a vida de Domingos João, como também adquirirmos deste livro experiências que podemos aplicar para a nossa e chegarmos à luz também. Bom, então o lançamento é já amanhã, 24 de março. Sim, nós estaremos amanhã, dia 24 de março, às 16 horas, na União de Escritores Angolanos, para apresentarmos essa obra, Direito Imobiliário Angolano, mas estarão também disponíveis todas as outras obras. Ok. Boia, pode colocar a capa do livro, Direito Imobiliário Angolano? Sim. Enquanto conversamos... Sim, teremos disponível todas as outras obras também. Estará disponível o tema Essenciais de Direito à Economia Angolana, que não vemos no flyer, o Das Trevas à Luz, o Lições de Direito Econômico e o tema que será lançado, Direito Imobiliário Angolano. Nós esperamos por todos os interessados, que esperamos sejam muitos,
na medida que o tema imobiliário é um tema bastante transversal, é um tema que atravessa a vida pública e social, pública e privada de todos os cidadãos. Nós, do ponto de vista da nossa cultura banto, o que temos como primeira demonstração de que somos homens inseridos numa cultura é o facto de termos uma propriedade. E propriedade aqui, entendida no nosso sentido tradicional, é uma lavra. Portanto, aos 14 anos no mato, o jovem já tem a sua lavra. Portanto, essa é a melhor manifestação do homem inserido numa sociedade. Também, do ponto de vista da evolução, nós, atingido alguma maioridade, só podemos nos considerar homens completos quando temos a nossa própria casa. E como tratar essa casa do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, que estamos a falar do sentido da aquisição, como fizemos questão de tratar no nosso manual as matérias ligadas ao financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário, houve aqui algum esforço entre nós e do esforço existente nós fizemos até questão de avançar com soluções. Avançamos as chamadas 7 linhas mestras do financiamento imobiliário. Soluções de como o Estado e também os privados podem intervir na solução do imobiliário e como os bancos também podem intervir. Portanto, há várias soluções que podemos retirar do manual, dali que estudar direito imobiliário hoje e é ter uma disciplina do futuro. Estudar direito imobiliário hoje significa ter um conjunto de conhecimentos sobre a nossa vida enquanto seres inseridos numa sociedade de modo muito mais completo. E este livro, então, vem dar os elementos necessários para quem queira também trilhar neste caminho, conheça já desde cedo todos os pontos deste ramo do saber. Eu não sou bom em direito, praticamente. Não há problema, gente. Não há problema. O direito, vai precisar de direito imobiliário. Vou precisar, bastante claro. transversal. Sim. Bastante transversal, exatamente para saber também como deve proceder, principalmente em sede de defesa dos direitos. Nós temos muitos conflitos de terrenos, digo terrenos para não significar negar de terras. Portanto, terrenos, porque os conflitos de terras são, no geral, urbanos. Acontecem nos terrenos urbanos, afetos a edificações urbanas. Temos muitas coisas. A pessoa, ainda vimos há umas semanas nas redes sociais, alguém construiu num terreno, depois chegou uma outra pessoa que diz que é seu e a casa é demolida. Portanto, nós temos aqui desafios, temos de resolver esse problema do ponto de vista legal. Mas quando falo do ponto de vista legal, não estou a querer propor que se aprovem leis. Nós temos o processo de alteração agora de alguns aspectos da lei de terras, tem alguns constrangimentos que nós também acabamos por indicar já no nosso manual, que deviam conduzir à alteração da lei de terras. Mas a verdade é que à medida que vamos avançando, nós temos de atender principalmente quem deve legislar. E aqui eu lanço um desafio ao espírito do que deve ser, na minha perspectiva, o Instituto Nacional de Habitação. Ela deve ser uma entidade reguladora também, não só uma entidade de caráter administrativa que visa gerir o patrimônio imobiliário do Estado, as centralidades, regularizar e os imóveis herdados da colonização, da descolonização, os confiscos, os confiscados e depois com o processo de aquisição. Ela deve também regular a atividade imobiliária, porque se não fizer isso, o que vai ocorrer é que outros players dos mercados financeiros, estamos a falar aqui do mercado, da Comissão de Mercado de Capitais, do Banco Nacional de Angola, vão se pôr a regular sobre matérias do imobiliário. Mas isso era para dizer que nós temos necessidade de regular, feito de um desafio de solução dos conflitos de terrenos, a questão ligada ao princípio do aproveitamento útil e efetivo. É preocupante para mim, que tenho de dar respostas de caráter técnico e de reflexão jurídica de temáticas ligadas ao direito imobiliário, ver que quase sempre que temos conflitos de terrenos, repito, não é para negar que seja conflito de terras, conflitos de terrenos é porque, de facto, houve uma violação do princípio do aproveitamento útil e efetivo. O que é que diz o princípio do aproveitamento útil e efetivo e da capacidade adequada? É que quem pede um terreno, quem acede a um terreno que é propriedade originária do Estado, tem de ter um prazo para aproveitar. Tem de ter um prazo. E se não aproveitar e perder, tem de haver uma lei que diga que se não aproveitou num prazo e apareceu alguém que ocupar, perdeu. Para isso, acho que é um dos desafios que temos que lançar, também de discussão pública,
das matérias ligadas aos conflitos de terrenos. De todo modo, fica aqui o repto que este manual visa uniformizar. Nós temos constrangimentos terríveis de regularização jurídica dos imóveis, porque a própria administração do Estado de localidade em localidade tem experiência de investigação, de Benguela, da Huila, do Cunene, do Namibe, de Cabinda, de Luanda. A própria administração tem procedimentos dispares. Portanto, o modo como eu regularizo o meu terreno no município pode vir a ser diferente no outro município. O procedimento também pode vir a ser diferente. Eu encontrei procedimentos diferentes e também dali a motivação para a apresentação pública deste manual. Temos a oportunidade em Angola de olhar para um lugar só e ver como as coisas devem ser feitas, porque foi isso que o Estado decidiu através da produção da legislação que se propôs em fazer, em sede da lei de terras e os regulamentos e em sede do regime do ambiente. Também implica, nós fizemos um estudo também do direito ambiental e imobiliário. Portanto, aqui também há alguns constrangimentos no setor imobiliário que interferem muito com o ambiente, que devem ser atendidos. Enfim, temos uma oportunidade. Não vamos revelar tudo, os interessados devem adquirir a obra. Para aqueles que queiram fazer reserva, há uma forma possível de fazer? Nós temos um distribuidor dos livros, tem estado a publicitar. As reservas são feitas a partir do distribuidor, que é Castelo das Edições, que eu sei que está no Facebook, e as reservas são através do distribuidor do livro. Nós acabamos por ficar apartados, porque não é possível controlarmos esse lado do trabalho. Exatamente, com justa razão. Então, muito gratos pela presença e desejamos sucessos. Nós agradecemos à TV Palanca e manifestamos a disponibilidade de quando for necessário estarmos também convosco e com o auditório para qualquer abordagem de outras temáticas mais fora dessas. Muito bem, obrigado pela presença e, claro, fica aqui então o compromisso de nós também podermos convidar. Temas é que não nos faltam, aqui temos sempre problemas. Obrigado. Estimado telespectador, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo, o último por sinal do dia. Logo a seguir teremos aqui as sugestões de leitura de João Mwanza. Até já.